Tchau, Amit! Aqui é a Lid e hoje eu resolvi trazer pra vocês um caso criminal que eu já tinha pesquisado há uns 2 meses, mais ou menos, mas ainda não tinha tido a oportunidade de colocar aqui pra vocês. Na verdade, estou gravando esse vídeo pela terceira vez, tá? Na primeira não deu certo, não estava indo. Na segunda o áudio ficou muito ruim e hoje é a terceira porque eu preciso postar esse vídeo. Antes de tudo, eu vou pedir desculpa aqui pra vocês, tá? Eu moro num condomínio e tá tendo uma obra atrás, do lado e na frente da minha casa. Então, assim, tá uma barulheira. E eu vou tentar parar nessas partes, mas acho que vocês vão conseguir ouvir algum barulhinho. Bom, é isso. Vamos lá pra casa, então. Hoje eu vou contar o caso do intercâmbio da Chris Kremers e da Lisanne Froome, que eram duas amigas e holandesas. A Lisanne Froome nasceu no dia 24 de setembro de 1991. Na época, o ano era 2014, ela tinha 22 anos. Ela era conhecida por ser muito atleta, ela adorava os esportes, amava jogar vôlei. Ela tinha uma alma muito aventureira, ela era otimista, determinada e muito inteligente. Ela amava tentar coisas novas. E ela tinha se recém-formado em ciência aplicada. Já a Chris Kremers nasceu no dia 9 de agosto de 1992, na época ela tinha 21 anos. Ela era muito extrovertida, criativa, amava escrever e ela mantinha diários. Ela era muito inteligente também e adorava o mundo artístico. Ela tinha se recém-formado em Educação Social Cultural e já tinha se inscrito em um outro curso que começava dali uns meses, que era de História da Arte. Ó, barulho. Então, assim que elas terminaram a faculdade, elas se mudam da cidade delas para Amersfoort, na Holanda. E elas começam a alugar um quartinho, né, e dividir esse quartinho. E começam a trabalhar num café para tentar juntar um dinheiro pro intercâmbio. Então, elas trabalham ali durante 6 meses. Elas queriam muito conhecer, assim, alguma parte do mundo e aprender uma língua nova. Então, elas decidem por ir pro Panamá. Então, elas dividiram a viagem em 2 partes. A primeira seria curtir mesmo uma viagem entre amigas, começar a aprender o espanhol. E a segunda parte, elas fariam um trabalho voluntário com crianças. E isso tudo duraria 6 semanas. Então, no dia 15 de março de 2014, elas embarcam de Amsterdã para Costa Rica. E depois a viagem delas inicia-se com a chegada delas em Bocas del Toro, que era a cidade conhecida como Caribe do Panamá. As primeiras 2 semanas, então, são ali, elas sempre mandam fotos, elas conversam diariamente com os pais delas, elas estão aproveitando, estão indo para algumas baladas, conhecendo muitas pessoas. Elas começam a aprender o espanhol, inclusive elas fazem amizades com 2 holandeses que também estavam ali de intercâmbio. Então elas estão aproveitando, é mais assim, essa primeira parte era mais lazer. Então no dia 29 de março elas embarcam para Phuket, que era a cidade que elas fariam trabalho voluntário. E lá elas ficariam numa host family, que a anfitriã se chamava Miriam. A Miriam, ela sempre deixava assim a casa dela aberta para esses estudantes internacionais, intercambistas, né? Então ela já tinha esse contato. E as meninas, ela descreve as meninas como muito inteligentes, muito simpáticas, elas eram um pouco tímidas, mas assim, muito queridas no geral. Aí acontece um imprevisto, que elas estavam muito animadas para começar logo o trabalho voluntário, porém elas chegam na escola e a pessoa que atende elas diz pra elas que eles não estão tendo espaço agora pra elas na escola. Então elas teriam que esperar uma semana pra poder começar o trabalho voluntário delas. Aí elas decidem ir numa outra escola que fazia esse mesmo tipo de trabalho e lá eles também não têm espaço pra elas. Então elas acabam ficando aí com esses 7 dias, né, livres. E elas não tinham se organizado pra isso, obviamente, porque elas programaram tudo nos mínimos detalhes. Então elas ficam bem tristes, bem desanimadas. E aí elas voltam pra casa, conversam com a Miriam, ficam perguntando, né? Elas perguntam o que elas podem fazer, porque elas estão ali com esse tempo livre e elas não têm a mínima ideia, não era programado. E a Miriam dá algumas dicas e tudo mais. Então no dia 1º de abril elas decidem fazer uma caminhada assim tranquila, de poucas horas, numa trilha que se chamava Trilha do Pianista, que é na floresta ali que fica aos arredores do vulcão Baru. E aí, como elas sempre postavam tudo que elas estavam fazendo, no Facebook elas colocaram nessa manhã que elas tinham tomado um brunch, que fica ali entre o café da manhã e o almoço, com 2 amigos holandeses que elas tinham conhecido. Então elas postam isso e por volta das 11 da manhã, um táxi deixa elas no começo ali da trilha. E aí uma curiosidade é que elas levaram também o cachorro da Miriam com elas. Bom, e aí começa a escurecer.
A Miriam começa a ficar um pouco preocupada e tudo isso se torna bem estranho quando o cachorro dela volta pra casa sem as meninas. Então ela procura ali na região, né, nos arredores da casa, procura ali na casa também, né, e ela não acha nada e ela decide esperar até de manhã pra poder ver se as meninas iam voltar ou não. E aí, no dia seguinte, as meninas não voltaram e ela e a família das meninas, que já estavam, né, sabendo que tinha alguma coisa acontecendo, porque as meninas sempre conversavam com eles, decidem alertar as autoridades. Assim começa uma busca aérea e a pé, que não tem sucesso nenhum, eles não acham nenhuma evidência, nenhuma dica, nada, absolutamente nada. Então, no dia 6 de abril, 5 dias depois, a família das meninas decidem que eles iam pro Panamá. Então, eles vão pro Panamá com uma equipe de detetives ali dos Países Baixos. Já tava todo mundo assim, ninguém achava nada, então a polícia começa a diminuir, assim, as suas buscas mesmo. Então, 10 semanas depois, uma mulher entrega a mochila azul da Lisanne Froome pras autoridades, né, pra polícia. E ela alega que ela achou ela ali na margem dos rios. Lembrando que essa mulher, ela era residente ali de uma aldeia que ficava próximo ao local. E ela entrega falando que ela achou na margem do rio, só que a mochila está seca, tá intacta, não tem, assim, nenhum arranhão, nada. Estavam os celulares, a câmera, os óculos, o passaporte, dinheiro. Então, e nada, assim, tá tudo normal. A primeira coisa que a polícia começa a fazer, obviamente, é investigar os celulares das meninas. E eles começam a verificar, né, os registros de chamadas. E com isso, eles constatam que os celulares das meninas foram usados 10 dias depois de tudo que aconteceu. Então, durante 10 dias, ele ainda foi ligado e usado. Aí, sempre elas tentavam ligar para os números 112 e 911, né, que é da Europa e do Panamá. E aí, eles começam a ver os registros. Então, no dia 1º, no dia que elas saíram, às 16h39, houve a primeira ligação. Então, provavelmente, ali elas já estavam, né, precisando de algum tipo de ajuda, alguma coisa tinha acontecido. Elas já estavam, sei lá, perdidas. E aí foi do celular da Chris Kramers, e 10 minutos depois houve uma tentativa da Lisanne Froome. Então, as duas não tiveram sucesso. E aí tem, assim, todo o registro de chamadas, mas eu vou passar rapidinho por isso para não ficar maçante. Ao todo foram 77 chamadas. Elas alternavam de um celular, depois iam para o outro. E sempre que elas faziam a ligação, elas deixavam pouquíssimos segundos ligados pós a ligação e desligavam, provavelmente para tentar poupar a bateria delas. No dia 6 de abril, o celular da Lisanne foi desligado, provavelmente, e não foi ligado novamente, provavelmente acabou a bateria. E aí só o da Chris que se manteve ligado até o dia 11 de abril, né, que foi os 10 dias, durante os 10 dias. Uma chamada dessas 77 chamadas foi completada e ela durou apenas 2 segundos. Então, ou ela caiu ou alguém desligou. Então, foi a única que deu certo. E elas, mesmo assim, não conseguiram falar nada. E aí, nesse mesmo dia, no dia 6, quando o celular da Lisanne acabou a bateria, o celular da Chris, havia tentativas de desbloqueio, né? E em todas as vezes que tentaram desbloquear, colocaram a senha errada e até bloqueou o celular. Então, é muito esquisito isso, porque onde estava a Chris, né? Por que ela não sabia a própria senha? Se era a Lisanne tentando desbloquear o celular da amiga, e ela provavelmente, né, tentou várias coisas e não conseguiu. Ou se era uma terceira pessoa. Porque para fazer a chamada de emergência, você não precisa desbloquear o celular, certo? Então, aí eles começam a investigar a câmera, tá? E as primeiras fotos, né, são as fotos que elas tiraram, felizes, tudo bem, tudo normal no começo da trilha. E aí as coisas vão ficando um pouco esquisitas quando só há fotos da Chris, não aparece mais a Lisanne. E parece, né, dizem que pela linguagem corporal dela, ela tava preocupada. Parecia que algo tava errado. Tem uma foto que parece que ela tá com os braços pra trás, então ela podia estar amarrada, mas isso é só uma teoria, né? São as pessoas sempre tentando desvendar o que tava acontecendo. A segunda parte das fotos, né, que é do dia 8 de abril, né, 7 dias depois,
Elas foram tiradas entre a 1 da manhã e as 4 da manhã e são fotos muito esquisitas, porque são fotos no escuro, né, ali com flash, e são fotos que mostram terra, montes de terra empilhado, mostra o mato, mostra embalagens de comida, e o irmão da Lisanne diz que elas não levaram comida, mas ele tem um monte de embalagem de doces, que elas não se prepararam pra isso, então é muito esquisito que elas não tenham levado e tava ali nas fotos. Não se sabe se elas estavam tentando tirar foto pra poder, sei lá, espantar um bicho, pra poder usar o flash como lanterna, não sei se, né, precisava desbloquear pra usar a lanterna. E aí volta naquela coisa de quem que tava com o celular. Se elas estavam precisando iluminar ou se elas estavam tentando tirar fotos pra ver se elas já tinham passado por aquele lugar ou pra deixar algum tipo de evidência, né? Mas as fotos eram muito esquisitas e não tinha, assim, um contexto. A gente não entende qual que é o contexto daquelas fotos. Tem uma foto da nuca da Kris Kremers que parece que ela tá machucada, que tem um corte na cabeça e tá escorrendo ali, então é um pouco esquisito tudo isso e não se sabe se nesse momento alguém já estava machucado. E tem uma outra teoria também que fala que provavelmente a Kris já tinha se machucado e a Lisanne deixou ela e foi tentar buscar ajuda, e aí ela tira essas fotos pra tentar marcar onde a amiga estava. A câmera ainda tinha muita bateria, então elas não foi que nem os celulares, a câmera ainda tinha muita bateria. Ao todo, foram tiradas 133 fotos. E aí tem a contagem das fotos, né? Principalmente quando a gente passa pro computador, a gente consegue ver certinho a contagem. Então, ali as fotos da trilha começavam ali no 418 e ia seguindo, né, essa ordem. E havia uma foto que não estava, que pulava, assim, do 508 e ia direto pro 510, que era a foto 509. E essa foto foi apagada e eles automaticamente já chamaram uma equipe para tentar recuperar essa foto. E eles não conseguiam recuperar de jeito nenhum. O que é muito esquisito, porque eles falam que você não consegue recuperar quando o cartão da câmera foi colocado num computador e pelo computador foi apagado, ou quando o cartão foi formatado. Quando você apaga direto da câmera, é muito fácil você recuperar. E eles não conseguiram recuperar essa foto de jeito nenhum. Falam também que algumas fotos podem ter sido modificadas, então não sabe se a polícia estava tentando acobertar alguma coisa. E aí, a investigação torna um rumo que pra mim é o mais intrigante de todos, que é, na mochila da Lisanne, foram encontradas 34 impressões digitais. Eram 13 na mochila, 12 na câmera e nos celulares e 6 no sutiã. E eles não investigaram esses traços, tá? Eles diz que um traço desses, né, uma impressão dessas correspondia a um homem e correspondia a um homem do banco de dados do Panamá. Mas não houve atualização sobre isso, então, muito estranho. Então, eles não pediram, assim, nada. Eles não pediram impressão digital ali da moça que tinha encontrado a mochila, das pessoas ali da aldeia, nada, absolutamente nada. Eles não investigaram e essa é a parte do caso que mais tem evidência, mais tem alguma pista do que pode ter acontecido ou quem teve contato com as meninas, e eles não investigaram absolutamente nada, não tem atualizações sobre isso. Alguns dias depois, as roupas da Kris foram encontradas perfeitamente dobradas na margem do rio, mas do lado oposto do rio, que elas provavelmente estavam, do lado oposto onde foi encontrada a mochila, né, da Lisanne, supostamente, e a uns 800 metros de distância da mochila para as roupas. Alguns meses depois da investigação ter começado, foram encontrados um osso pélvico e um pé humano dentro de um sapato ainda, e depois foi confirmado que era da Lisanne Froome. E eles acharam alguns ossos perdidos e espalhados. Eles conseguiram constatar que eram das meninas. Os ossos da Lisanne Froome pareciam ter sido decompostos naturalmente, ainda tinha um pouco de pele grudado ali e tava assim, parecia que tinha sido mesmo um processo natural. Já o da Kris Kremers, ele tava hiper claro, hiper clareado, então falam que pode ter sido usado ali uma substância para acelerar a decomposição, para, sei lá, apagar algum rastro, alguma evidência. E
era uma substância que ali naquele solo daquele lugar era uma substância em falta. A polícia questionou algumas pessoas, mas também não tem autorizações de que eles falaram com os holandeses que tiveram o brunch com elas, nada. A única pessoa foi o taxista, que disse que deixou elas por volta das 13h40, quando na verdade foi por volta das 11h, e o horário da câmera comprova isso, então já tem aí alguma coisa errada. Também eles falaram com um homem que elas acabaram pedindo instrução naquele dia, e ele disse que elas começaram a trilha sozinhas. Então, em março de 2015, vem aí o veredito da polícia, quase um ano depois. E eles alegam que não tinham evidências suficientes para, comprovar nada. Então, eles acabam dizendo que provavelmente, aconteceu um acidente que acabou resultando na morte das meninas, porque elas ficaram perdidas na floresta e não conseguiram pedir ajuda. Gente, até hoje é um mistério, assim, muito angustiante, imagina para famílias, delas. Bom, então é isso, gente. Esse é o caso, infelizmente muito triste. E eu queria muito saber o que vocês acham, o que vocês pensam dessas teorias. E é isso, curte, se inscreve se você não tá inscrito ainda. Arrivederci.